2 Timóteo, capítulo 2. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha tido a oportunidade de ler esse texto na sua casa e aqui nós apenas nos mergulharmos em tudo que Deus tem para nós essa noite. 2 Timóteo está lá no Novo Testamento, bem lá no finalzinho da sua Bíblia. Se é segunda é porque tem a primeira, então são duas cartas, e fique atento que nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, amém? Quero alimentar e colocar expectativa no seu coração. Assim que a gente terminar essa aula de violão, nós vamos começar um curso de teologia aqui na igreja, né? Eu estou contando com você aqui para você aprender mais da Bíblia. Quero pedir para você marcar a sua Bíblia aí, onde você achou. Se você puder levantar ela assim para o alto, mais alto que você puder. Talvez você está com o seu celular, vai usá-lo para ler a palavra, fique à vontade também. Gostaria que no 3 nós pudéssemos, com muito amor, proclamar essas palavras em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia, oremos ao Senhor. Pai, nessa noite nós te louvamos pela vida de cada pessoa aqui presente e pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha nos levar ao caminho que o Senhor deseja a nós. Que, Pai, a sua palavra não seja ofensiva às pessoas, mas que ela também traga exortações necessárias para mudar a nossa vida. Nós pedimos ao Senhor que nessa noite nós sejamos tocados pela tua palavra e principalmente, Senhor, cheios do seu Espírito. Nós oramos ao Senhor nessa noite e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14, e a palavra vai dizer assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa
obra. Você pode se assentar. Meus irmãos, nós já estamos há cerca de mais ou menos 2 semanas trabalhando sobre a carta de 2 Timóteo. Entramos no capítulo 1, viemos para o capítulo 2, e nessa perícope que lemos nessa noite, Paulo ele começa a tratar com a igreja dos irmãos da cidade de Éfeso sobre um assunto que todo mundo já teve que lidar na vida. Eu acredito que você deva estar olhando para o telão, e hoje de manhã, quando colocaram o tema da pregação, eu vi que as pessoas começaram a procurar se tinha alguém conversando entre elas. Mas nessa noite eu quero te falar que o recado não é como na escola, que o professor começa a querer dar aula, ele fala, para de prosa. Mas nessa noite é uma aula que Paulo deu a Timóteo sobre literalmente nós tomarmos cuidado com a nossa prosa. Você está aqui comigo? Existem lugares que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Você concorda comigo? Tem pessoas que a gente não pode confessar os nossos sonhos, porque parece que é só a gente falar que tudo começa a dar errado. É assim que você também? Paulo não foi a primeira pessoa a entrar no assunto sobre as prosas. Se você for olhar ao longo da Bíblia, Moisés, quando ele está no meio do deserto com as pessoas começam a falar demais, a levantar problemas demais, e de repente Moisés, em um dia ele fala assim, que se abra o chão e que engulam-se todos os faladores, maledicentes e as pessoas más. E a Bíblia diz que nesse momento o chão se abre e começa a engolir os fofoqueiros, faladores, pessoas maledicentes das palavras, e engolir as pessoas, e o chão se fecha e a história continua. Se a gente caminha e vai andando um pouco mais na Bíblia, nós vamos ver o próprio Salomão no livro de Provérbios dizendo assim, cuidado com aquilo que você fala, e como uma recomendação, se possível, quando estiver sonhando, não fale para as pessoas os seus sonhos, pois eles podem dar errado. Quando nós caminhamos um pouco mais, Jesus vai orientar os discípulos a tomarem cuidado com aquilo que sai da boca, porque o que sai da nossa boca mata mais do que o que está dentro do nosso corpo. Se nós olharmos para Tiago, nos livros, alguns livros para frente, Tiago vai dizer assim, cuidado com a língua, porque a língua é um pequeno órgão do corpo com um poder destruidor. E sabe aqui que ele compara a nossa língua? Como uma fagulha que é acesa no meio de um bosque. A fagulha é pequenininha, mas no lugar errado ela consegue se tornar um grande incêndio. Você está aqui comigo? Eu não sei se você acompanha a vida de um pastor, mas se você quiser, você pode andar comigo uma semana e você vai entender a realidade do que eu estou falando. Sabe o que é mais cansativo na vida de um pastor de igreja, de um líder religioso? Você está comigo aqui? Meu irmão, não são os problemas grandes. Nós estamos orando e lutando por irmãos que estão tratando de câncer. É uma coisa tão séria, mas a gente ora e a gente não tem problema com essa família. Nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes estão em problemas familiares sérios e a gente não tem problema com essas famílias. Mas sabe o que é mais desafiador na vida de toda a igreja? Lidar com pessoas que causam picuinha o tempo inteiro. Tem lá no seu trabalho também? Tem na sua vida particular também? Pessoas que você fala assim, por que essa pessoa está brigando por isso? Não tem motivo. Mas parece que as pessoas estão criando problemas simplesmente pelo prazer de brigar. E sabe o que mais detona uma igreja? Não é quando o irmão está doente, não é quando o irmão caiu em pecado, mas é quando as pessoas começam a criar picuinhas com elas mesmas. Ah, o fulano de tal não olhou na minha cara, está um problema criado. Ah, e o outro fulano falou de mim, está outro problema criado. Ah, porque disseram isso de você, falaram isso de você. Meu irmão, que nessa noite, em nome de Jesus, nós não sejamos faladores de prosa, nós sejamos homens e mulheres de palavra, que não olham para a esquerda, para a direita, mas olham para o alto, e a nossa palavra não seja prosa, mas seja uma palavra de homem e uma palavra de mulher, aquilo que sai da nossa boca. Você está
comigo aqui? E meus irmãos, eu não estou dizendo, e eu sou muito feliz com a nossa igreja. Nossa igreja, graças a Deus, não tem muito problema com isso. Mas se está na Bíblia, a gente tem que falar. E eu encontrei ótimos conselhos aqui para mim e para a sua vida. Você está comigo? Olha como que inicia esse texto no versículo 14. Olha o que ele diz. Continue a lembrar essas coisas a todos. Pausa. Se ele está pedindo para lembrar, é porque ele já falou em um outro momento, não já? Isso significa que de vez em quando alguém vai ter que te lembrar que está na hora de você ficar mais calado e trabalhar mais. Mas ele continua dizendo assim, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em quê? Discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Meu irmão, você deve ter no ciclo de amizade seu pessoas que, se você falar assim, ó, dentro desse copo da lagoinha tem água, ele vai dizer assim, não, tem água benta. E dali começa uma discussão interminável por conta de um assunto totalmente fútil. Você tem ou não tem? Todo mundo tem um amigo assim. É desse tipo de perfil que Paulo está dizendo, evite as palavras e discussões que não vão trazer proveito nenhum. Eu me lembro quando eu era criança e a professora ali no pré de 5, agora eu acho que chama primeiro ano, ela trouxe uma metáfora para nós que cabe muito com relação a esse texto. E ela contava uma história assim, existia uma carroça. Todo mundo aqui já viu uma carroça? E quando uma carroça ela é montada, arqueada num cavalo, se ela está vazia, essa carroça agora começa a ringir muito, porque quando o cavalo vai andando e a carroça está vazia, tudo ali começa a fazer muito barulho, os pregos começam a ringir, os parafusos começam a ringir, a articulação das rodas começa a ringir, a própria tábua, a madeira começa a fazer muito barulho, e pode ser que a gente está dentro de casa, mas se tem uma carroça vazia passando na nossa rua, a gente escuta essa carroça fazendo barulho de longe. Mas quando você pega a mesma carroça, e você enche ela de areia, você enche ela de cimento, de brita, você enche ela de coisas, e ela está carregada e cheia, e ela é arqueada no cavalo. Quando o cavalo começa a andar, a mesma carroça que outrora era barulhenta, ela se torna uma carroça silenciosa. E qual que é o final dessa metáfora? Cuidado com pessoas que são como carroças vazias, que estão totalmente vazias por dentro, e por isso elas falam à torta e à direita, e falam, e falam, e falam, e falam. Note uma coisa, meu irmão, a maioria gigantesca das vezes que as pessoas falam demais, é porque elas estão totalmente vazias dentro de si. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas não se ofendem por muita coisa, e elas são mais caladas. Pessoas centradas e que não se deixam desvanecer por outras coisas, elas são um pouco mais caladas e mais executivas nas suas ações. Você está aqui comigo? E eu preciso te falar uma coisa. Você recebe essa palavra em amor, em nome de Jesus? Pare de perder tempo com as carroças vazias que estão no seu redor. Às vezes a gente perde tanto tempo discutindo com pessoas que não estão a fim de mudar. Não perca tempo com elas. A gente perde tempo em discussões com pessoas, e discussões tão fúteis, tão inúteis, que não vão nos levar a lugar nenhum. E a única coisa que isso faz com a gente é fazer a gente ir para casa mal e não dormir de noite, porque a gente fica lembrando da discussão durante tempos e tempos. Sabe, não perca tempo. E se você é essa pessoa que briga e que traz palavras e discussões fúteis o tempo inteiro, não seja essa pessoa. Fale menos e execute mais.
E a maior prova disso é que Paulo, quando ele termina de dizer isso, no versículo 15, ele traz uma outra exortação, e ele vai dizer assim nas suas palavras. Versículo 15: procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui para nós, irmãos? Em vez de você perder tempo com conversas inúteis, em vez de você perder tempo em discussões que não vão te levar a lugar nenhum e só te desestabilizam, faz o seguinte: para de perder tempo com isso e procura apresentar-te a Deus como uma pessoa, como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem essa palavra de verdade. É como se ele estivesse dizendo assim, lá no original, essa palavra manejar é de ortotomeu e significa cortar em linha reta. Olha aqui, eu não entendo muito bem de máquinas, mas eu sei que existe uma máquina que quando você coloca a madeira lá e você liga ela, ela começa o corte e depois que você põe ela no prumo, não tem como mais voltar atrás. Ela vai cortar em linha reta e se essa madeira estiver torta, ela vai cortar reta do mesmo jeito. O que Paulo está dizendo aqui? Ainda que as pessoas ao seu redor sejam tortas, fúteis, desnecessárias, você precisa andar nessa mesma linha reta. Procura apresentar-te a Deus como uma pessoa aprovada. Eu não sei você, mas o meu sonho é um dia chegar no céu e Deus falar assim: esse menino foi bom. Você também? Essa menina foi boa, essa mulher foi boa, foi uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mulher. Esse rapaz foi um bom menino, um bom homem, um bom esposo, um bom profissional, um bom filho de Deus. Só que Paulo, ele traz um combo para nós. Você está aqui comigo? Se você quer ser bom, seja uma pessoa boa, seja um obreiro aprovado. Mas se você quer ser ótimo, seja um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Está aqui comigo? Você já foi para casa depois de uma discussão e pensou assim: eu poderia ter deixado de falar isso. Eu poderia ter usado de uma outra forma para abordar aquele assunto. E quando isso acontece, a gente vai para casa se sentindo mal, sim ou não? Olha o que Paulo está falando: você pode ser bom, mas se você quiser ser melhor ainda, é só você tomar cuidado para não ter com o que se envergonhar no final do dia. Cuidado com aquilo que você fala. Mas olha como que ele termina dizendo: se você quiser ser não apenas bom, não apenas ótimo, mas se você quiser se tornar extraordinário, seja bom, não tenha do que se envergonhar e maneje bem a palavra da verdade. Eu não sei você, eu quero ser extraordinário. Você também? Meus irmãos, olha como que isso é tão bonito. Nós sabemos que a palavra do Senhor é a palavra da verdade, amém? Olha que filosófico que Paulo diz, porque ele começa no versículo 14 dizendo assim: não perca tempo com palavras que não vão te levar para lugar nenhum. Mas no versículo 15 ele torna a trazer outra palavra e ele diz assim: mas foca na palavra da verdade. Sabe o que eu vejo aqui? É como se Deus estivesse dizendo assim para nós: pare de perder tempo com palavras e gaste mais tempo na palavra. Pare de perder tempo naquilo que é fútil e gaste mais tempo naquilo que é útil. Isso vai fazer de você não só alguém bom, não só alguém ótimo, mas alguém extraordinário nas mãos de Deus. O Senhor está chamando pessoas extraordinárias nessa noite, você crê nisso? E ele continua caminhando quando ele vai para o versículo 16, e ele diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Meus irmãos, todo mundo conhece um fofoqueiro. Todo mundo conhece uma pessoa que está o tempo todo se metendo em confusão. Mas eu quero que você pense nessa pessoa aí agora. Você já reparou que todo fofoqueiro, a vida dele nunca vai para frente?
Os anos passam, a vida de todo mundo está andando e você olha para aquela pessoa e ela está no mesmo lugar, com os mesmos problemas, na mesma miséria, na mesma situação e a vida dela não anda. Você já reparou nisso? É porque existe um mandamento soberano bíblico que nós acabamos de ler. Aqueles que se submetem a essas coisas vão cada vez mais cair pela iniquidade. Eu não vou pedir para você levantar a mão, meu irmão. Mas enquanto você for um fofoqueiro, sua vida nunca vai para frente. Enquanto você for uma pessoa que cuida demais da vida dos outros, a sua vida sempre vai ficar para trás. Enquanto você se meter em palavras e em assuntos que não dizem respeito e nem interesse a você a vida inteira vai naufragar, vivendo da vida dos outros e não vivendo a sua vida e aquilo que Deus sonhou para você. Você está comigo aqui? E Paulo ele ainda divide isso em duas situações diferentes. Ele diz assim no versículo 16: evite as conversas inúteis e as conversas profanas. Você já teve a experiência de querer falar uma coisa séria com uma pessoa e a pessoa não levar teu assunto a sério? Isso é uma conversa inútil. Presta atenção aqui. No ano passado nós tivemos a oportunidade de ter um tempo de qualidade lá na igreja de Três Corações, na Lagoinha Três Corações. E foi pregar um pastor muito conhecido. Eu não vou falar o nome dele aqui, que senão você vai se escandalizar. Mas pensa num pastor altamente conhecido da cúpula pentecostal, mas é o do hype. É esse aí mesmo que você pensou. E nós, pastores da subregional, fomos convidados para jantar com ele depois do culto. E eu fui empolgadíssimo para esse jantar. Eu pensei, bom, eu quero perguntar tudo que eu puder para esse pastor, porque eu quero aprender com ele tudo de bom que ele tiver para me ensinar. E de repente nós chegamos no lugar, tinha uma mesa bonita. Eu vi que ele sentou na ponta, falei, eu sou o discípulo João, discípulo amado, quero sentar pertinho para me ouvir tudo que ele vai me falar. E assim que começou o jantar, eu perguntei, pastor, você por favor poderia contar para mim sua história de vida? Sou um pastor jovem, quero aprender com você. E aí ele contou uma piada, eu fiquei sem graça. Aí a conversa continuou, os pastores conversando, eu fiz outra pergunta, pastor, como que você prepara os seus sermões para você pregar? Ele contou outra piada. E eu perguntei, pastor, qual foi a sua trajetória? Onde você estudou? Como é que foi que você fez para se tornar... Como que foi a história para se tornar um pastor conhecido? Ele contou outra piada, depois outra piada, depois outra piada, depois outra piada. E eu entendi que no final da noite, tudo que eu tentasse perguntar para ele, ele não iria me levar a sério. E vou te falar uma coisa, irmão. Eu não sei se foi a pior experiência da minha vida, mas te garanto que ela está na experiência top 5. Você querer conversar com alguém de coisas sérias e a pessoa não ter nada para ir de sério para entregar para você. E sabe, quando Paulo está dizendo aqui, cuidado com essas conversas inúteis, é porque gente que brinca o tempo inteiro, chega uma hora que não consegue mais levar as coisas a sério. E deixa eu te falar uma coisa, não tem problema você ser uma pessoa engraçada, não tem problema você contar piada, não é nada disso, mas tem horas na vida que a gente precisa conversar sério. E quando é para conversar sério, não dá para contar piada. E deixa eu te falar uma coisa, tem uma coisa muito séria chamada reino de Deus, e tem muita gente levando o reino de Deus na brincadeira. Não dá, você está comigo aqui? É muito bom ter um amigo engraçado, mas estar ao lado de um palhaço o tempo inteiro é extremamente ruim. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Mas Paulo, ele não só fala assim, versículo 16... Desculpe, 16 não. Peraí, minha Bíblia voou a folha. Versículo 16. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis, mas ele também diz, evite as conversas profanas. Você pode perguntar assim para mim, João, o que é conversa profana? Fofoca, conversa profana, falar palavrão. Conversa profana,
conversas de conteúdo sexual que não dizem respeito à sua vida e nem à vida de outras pessoas, exposição de pecados das pessoas com o único propósito de falar mal delas, você criar montim contra pessoas, sejam pastores, líderes, membros ou talvez os seus colegas de trabalho. Você está aqui comigo? Isso tudo é profano. E muitas vezes a gente vê o veneno escorrendo na boca das pessoas. Meu irmão, em nome de Jesus, você não pode ser profano. Não se preste a ser um fofoqueiro. Não preste os seus ouvidos a um fofoqueiro. Sabe por quê? Da mesma forma que alguém chega para falar mal de outra pessoa para você, tenha certeza, ele falará mal de você também para outra pessoa. Não seja um profano. Os seus lábios não foram feitos para falar palavrão. Receba isso em nome de Jesus essa noite. Tem gente que já se converteu faz tempo, mas ainda não conseguiu virar essa chave. Os seus lábios não foram feitos, a intimidade sexual sua e da sua esposa não é para contar para os outros. Você também não precisa ficar ouvindo coisas demais da vida dos outros. Foque em você, seja alguém responsável por você. Não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu pastor, não fale mal dos irmãos que congregam com você, não fale mal das pessoas que trabalham com você, não fale mal da sua família. O Senhor está te chamando não para ser profano, mas para ter palavras santas. Meu irmão, falar mal é fácil, mas falar bem das pessoas é tão difícil. Mas olha o que Paulo, ele continua a dizer no versículo 20. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Preste atenção no versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Irmãos, eu fico imaginando a raiva que o apóstolo Paulo estava quando ele estava escrevendo essa carta e xingando as pessoas. Ele traz uma história para o tempo histórico em que ele está. E ele traz essa figura dos vasos de honra e de desonra. E presta atenção aqui. Quando você chegava na casa de um romano ou de um hebreu que seja, possivelmente quando você chegasse na sala, você toparia com um vaso como de flor, como de arranjo. E é bem possível que esse vaso fosse um vaso de ouro, porque a ideia era ser um vaso de honra, bonito, para que as pessoas ao entrarem na casa pudessem ver o cuidado daquela família com aquele vaso de honra. Possivelmente, quando você chegasse na cozinha, você ia ver vários vasos, talvez possivelmente alguns de prata para armazenar o óleo, talvez alguns de prata, ou de ouro, ou de bronze, para cuidar de algumas funções como guardar os mantimentos, e aquilo também eram vasos muito bonitos. Mas eu quero te lembrar que naquele tempo não havia rede de esgoto, e precisava-se de alguns vasos para as pessoas terem com o que se limpar. Você está comigo aqui? Eu preciso ser mais com uma aguinha suja, com esponjinha para as pessoas se limparem. Precisava de alguns vasos para elas liberarem os seus excrementos. E quando se falava sobre vasos de honra e de desonra, é como se estivesse dizendo assim: existem vasos que são para a beleza da casa, mas existem vasos que são para a desonra da casa. Você entendeu o que ele quis dizer com isso? E preste atenção nisso aqui, porque isso me faz refletir duas coisas. Toda casa naquele tempo precisava dos dois vasos, os de honra e os de desonra. Toda a igreja, olha aqui para mim, vão ter vasos de honra e vão ter vasos de desonra.
Não tem como tirá-los. A Bíblia diz que o joio ele cresce no meio do trigo e o único que tira é o Senhor. Não tem como. Na sua família vão ter vasos de honra e vasos de desonra. Não tem como eliminá-los. Você vai ter que lidar com eles. No seu trabalho vão ter vasos de honra e vasos de desonra. Não tem como. Você vai ter que lidar com eles. Mas sabe com o que você precisa se preocupar? Se você é um vaso de honra ou se você é um vaso de desonra nas mãos de Deus. E sabe como que o versículo 21 ele termina? Você pode projetar para nós? Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ainda que hoje você entrou aqui como um vaso de desonra, cheio de problemas, reclamações, dando seu ouvido para as coisas ou falando de coisas que você não deveria. Se nessa noite você quiser, Deus pode transformar você de um vaso de desonra em um vaso de honra nas mãos dele. E eu não sei você, eu quero ser um vaso de honra nas mãos do Senhor nessa noite. Eu queria te convidar para você se colocar de pé. Sabe, a Bíblia, ela traz uma história a nós de um profeta chamado Isaías. Inclusive ele profetizou sobre Jesus. E a Bíblia diz que quando Isaías ele tem a primeira visão dele com Deus e ele olha para Deus, logo ele entende que ele está diante do Senhor e ele diz assim para Deus: Deus, eu não posso falar com você porque os meus lábios são lábios impuros. E a Bíblia diz que quando ele fala isso para Deus, Deus ele tira de uma figura como uma brasa santa e coloca nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que Deus vira para Isaías e diz assim: se você tem lábios impuros, eu coloco sobre você uma brasa santa, para que a partir de agora os seus lábios se tornem puros, para que você possa falar comigo. Irmãos, pode ser que nós estejamos aqui nessa noite e nós estejamos nos vendo como Isaías: Senhor, afaste-se de mim, meus lábios são impuros. Mas nessa noite, eu quero declarar a você que se você, nessa noite, quiser entregar a sua vida ao Senhor, o Senhor tira dos seus soberanos céus uma brasa santa de fogo e coloca nos seus lábios, dando a você novas palavras, dando a você palavras santas, purificando a sua boca, transformando o seu coração. E nessa noite, tudo que nós precisamos é permitir que essa brasa santa de fogo, ela toque nos nossos lábios e transforme as nossas palavras. Nós não vamos mais ser crentes de palavras, nós vamos ser crentes da palavra. Se nessa noite, você assim como eu, deseja ser um vaso de honra nas mãos de Deus, eu gostaria que você orasse comigo nessa noite e juntos nós pudéssemos pedir ao Senhor: torna os nossos lábios mais puros, torna a nossa vida mais pura, transforma o nosso coração, transforma os nossos pensamentos. Pai, nessa noite nós estamos diante do Senhor, Deus, nós estamos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, dizendo ao Senhor que possivelmente, em muitas vezes na nossa vida, os nossos lábios foram lábios impuros. Durante muito tempo da nossa vida, Deus, nós nos gastamos em conversas inúteis, nós perdemos o nosso tempo com futilidades, com profanidades, Senhor.
Mas nessa noite nós te pedimos, faz de nós um vaso de honra nas suas mãos, faz de nós vasos de honra para o Senhor, para a sua glória, nos transforma, Deus, e faz, Pai, assim como o Senhor fez com Isaías, e desce sobre os nossos lábios, repousa sobre os nossos lábios uma brasa santa, que purifica as nossas palavras, que transforma o nosso coração, e faz de nós pessoas honradas para o seu evangelho e não desonrosos para com a sua palavra, Pai. Nessa noite nós oramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.